Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar mais ou menos como é que a gente estudava fisiologia. A gente tá no quarto período, o assunto de fisiologia acaba no terceiro. E eu vou dar primeiro a minha opinião, depois ela dá a dela em relação a como é que usava os livros para estudar, qual era a técnica. E é isso, roda a vinheta. Bom, eu vou começar falando o jeito que eu estudava. O livro que eu mais gostava de usar durante os períodos era o Guyton, porque era um livro que, apesar de ser grande, parecia que o assunto nunca vai acabar. Ele tinha tudo que precisava. Então, às vezes, a pessoa tendo um pouco de senso podia dizer: eita, essa parte aqui, de acordo com a aula, eu sei que eu não preciso dar uma lida, vou pular. E sempre tinha muita informação nele. Eu costumava usar muito PDF, porque eu não gosto muito de estar carregando o livro de um lado pro outro, lendo. Em PDF eu já posso ir marcando, fazendo comentários a respeito de alguma coisa. E outro livro que eu gostava muito, além do Guyton, era o Silverthorne, que ele é um livro bem menor, e ele tem uma proposta diferente, porque o livro chama, na verdade, Fisiologia Integrada, se eu não me engano. Eu tenho eles aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Apesar de eu não gostar de estudar por livro, tava numa promoção, aí eu aproveitei. A proposta do Silverthorne é juntar vários assuntos que se relacionam para apresentar de uma maneira mais fluida. Só que nisso ele acaba sendo de uma maneira mais resumida. Porém, as ilustrações dele são uma das melhores. O Guyton possui boas ilustrações, mas a do Silverthorne não tem comparação. Eu vou botar aqui um exemplo. Na minha cara. Na sua cara. E ficava muito mais fácil de compreender algumas coisas que só pelo texto, muitas vezes, porque querendo ou não, o Guyton tem muito texto e às vezes tem partes que ele não ilustra, e aí fica meio difícil de compreender, mas o Silverthorne dava conta. Então eu supria a falta de um com as qualidades do outro. Porém, no terceiro período a gente teve Neuro, e em Neuro basicamente não usou nenhum desses dois livros. Eu usei o BER. Neurociência, não? Eu usei, na verdade, a professora indicou um livro, que foi 100 bilhões de neurônios. Não? Foi? Era o que ela usava, não? Não, a professora indicou o Candel, Também é. porque o Candel pra Neuro é como se fosse o Guy. Ele tem tudo de Neuro, tudo. Eu não gostava muito do PDF dele, achava meio ruim de pesquisar as coisas, mas ele era um livro completo e tinha tudo. E tem o outro livro, que é como se fosse o Silverthorne, que é o 100 bilhões de neurônios. Que ele é bem mais simplificado, mais direto, e a leitura dele é muito boa. O 100 bilhões, eu acho bem. Eu nunca usei o BER. Mentira! É. Só é. Cada. Sim, ele usava 100 bilhões de neurônios. Só que tinham assuntos que, do mesmo jeito que o Silverthorne era integrado, o 100 bilhões também é integrado, a parte de neuro. Então eu achava meio ruim de compreender algumas coisas. E nesses momentos eu preferia o Candel, que eu ia especificamente em alguns pontos durante neuro. No final, eu ainda dei uma lida no BER, porque a gente teve um problema que mudou o professor e ele já passava direitinho, ó, para esse assunto eu tirei desse livro. Então, durante a aula, eu vou comentar daqui a pouco como é que eu estudava, mas durante a aula eu ia fazendo os resumos. Eu levo um tablet e eu dividia a tela, então eu já ia copiando as coisas do livro que o professor estava usando, copiava, colava, mudava o livro, para ficar mais fácil de estudar depois. E como é que eu usava esses livros para estudar? Eu basicamente, como eu usava PDF, eu uso muitas vezes para ler no próprio celular ou no tablet. E eu gostava de ir marcando. Toda vez que eu vou lendo, eu vou grifando, eu uso o aplicativo da Adobe. E no final de tudo, eu gosto de fazer um resumo escrito, porque pra mim facilita muito pra fixar. E eu fazia isso basicamente acompanhando com as anotações da sala. Então eu marcava, sabia o que o professor tinha dado e no final fazia um resumo. E pra prova, eu só estudava por esse resumo pra não ter que ficar pegando o livro todo, olhando todas as marcações. Deixava lá tudo já pronto e no final só folheava. Agora eu vou falar como é que ela estudava. Que não tem nada a ver, né? Tá, antes de começar a faculdade, na verdade, eu lembro que eu fui pesquisar quais livros que mais eram indicados para estudante de medicina, para o curso de medicina. E quando eu pesquisei alguns sites de fora também. Não só aqui do Brasil. E aí, eles sempre vão falar do Guyton, sempre falam do Guyton. Só que
Vocês falavam, Gaiton realmente é um livro muito bom, muito completo, mas ele é um livro muito grande, então você não vai conseguir estudar. Não é que você não vai conseguir, mas não tem como você... É difícil estudar o assunto por ele, porque tem muita coisa, você vai ter que selecionar muito. Dá, porque ele é um livro muito organizado. Aí você começa a ler, você vê tal tópico, sei lá, o professor não focou nisso. Então eu não preciso ler essa parte, dá pra você ir pulando. Mas é um livro muito denso, muito grande, muito grande. E eu lembro que eu me assustei na época, porque eu vi a quantidade de páginas que tinha. E esse site de fora indicava muito o Fisiologia da Linda Costanzo, que é um livro que eu nunca ouço falar por aqui. Mas é um livro muito bom. As imagens são muito boas. Ele tem 500 páginas. E ele é resumido, e na maioria das vezes batia muito com o que a gente via em sala. Então, eu lembro que no primeiro período eu usei ele. E acho que eu usei o Bernie também. Você falou do Bernie? Não, né? O Bernie também é muito bom. O Bernie, eu acho ele muito no estilo do Gaiton também. É um livro muito grande e muito completo. E eu tinha essa mesma sensação que ele falou do Gaiton com o Bernie. Começava um capítulo e parecia que não acabava mais. Eu li o assunto e não acabava mais o capítulo, porque era muito grande. Deixa eu fazer um adendo. A gente teve uma professora de fisiologia que deu fisiologia cardíaca e ela odiava o Gaiton pra estudar isso. Ela dizia que era no resto ele era muito bom, mas pra parte de fisiologia do coração, parte elétrica, ele era muito ruim e ela gostava do Bernie. Aí nesse momento foi que eu li uma parte do Bernie, mas só isso, o resto só Gaiton. Eu lembro, no primeiro período eu usei o Bernie, eu usei pra fisiologia renal, só que não acaba mais. E aí, eu acho que isso de livro é muito pessoal de cada um e muito de cada faculdade também, dependendo do que cada faculdade e cada professor foque mais ou cobre mais. Às vezes eu, sei lá, ia migrando de um livro pro outro, mas eu, no primeiro período eu usei basicamente o Costanzo e o Bernie, quando eu sentia que o Costanzo não supria, mas geralmente supria. É muito bom, é sério. Olhem, dei uma olhada. É muito bom. As imagens são muito boas. Deixar a galera com preconceito. Basicamente era isso. O Gaiton eu já usei também. Eu usava algumas vezes pontualmente, muito pontualmente. Eu sabia que eu queria tal coisa específica. Eu ia lá no Gaiton, porque tem tudo. E é realmente muito organizado. Quando ele falou que as imagens do Gaiton eram bonitas, eu achei estranho, porque não tem muita imagem. Não, ele tem imagem que E as imagens representa. são ok. As E dá pra Silverthorne entender. São lindas as de Silverthorne, isso é verdade. Eu também usei o Silverthorne pontualmente no segundo período, acho, pra respiratório. Eu achei muito bom o respiratório por ele. E algumas outras coisas que ele faz, algumas correlações, às vezes com a clínica. Não vale a pena comprar ali. Ele comprou 2, né? Mas tá na promoção. No terceiro período, que é a neurofisiologia, eu também não fui nada a ver com ele, nunca usei o Candel. Mesmo a professora falando, os 2 professores falavam do Candel, inclusive, que a gente teve no terceiro período. Mas não usei, eu lembro que eu abri uma vez, porque tem um experimento lá, né? Lembra daquele bicho que tem um experimento, que é o Candel que fez? E aí eu abri pra ver, mas eu não gostei muito não também de olhar o Candel. Eu usei pra primeira parte que a gente viu, que é meio que uma introdução dessa parte toda de neurofisiologia. Eu estudava quando eu estava pra anatomia, não vou mentir. Tá vendo? Quando a pessoa desvaloriza assim, a Ei, fisiologia, não. o assunto mais importante. Eu tirei anatomia, que você não provou dela na Mentira, focal. Foi mentira. sim. Mas Foram tipo décimos acima, mas foi. Então deu no mesmo. Eu estudei quando eu estava anatomia, pelo Ângelo Machado. o importante é o Eu conhecimento que correlacionava fica. com a fisiologia. Eu lembro que eu achei um PDF também, que meio que resumiu o assunto todo. E era um PDF muito bom também, que era a fisiologia do movimento humano. E foi isso. E aí na segunda parte, que foi quando a gente mudou esse professor, e realmente ele seguia muito o Ber e eu fazia igual a ele. Enquanto o professor tava dando a aula, eu ia lendo o Ber e misturando, e dava pra acompanhar ao mesmo tempo. Anotar o que o professor tava falando e ao mesmo tempo ir copiando e colando coisa do livro, por exemplo, porque ele seguia a ordem certinha. E eu gostava muito do Ber. É um livro muito bonito também. Eu acho o Ber, o Silverthorne, de neurociências, de neurofisiologia. Acho que o nome do livro, inclusive, é Neurociências. O Ber é o nome do autor, né? Mas não sei. E como é que você estudava? Ah, tá, é verdade, você falou isso no final, esqueci, né? Acho lindo quando ele faz os resumos dele à mão. Só que eu não consigo, porque eu demoro muito pra fazer resumo à mão. Eu demoro absurdos. Mesmo que eu tenha que ser prática, eu não sei, eu sinto que eu tô perdendo tempo. Realmente fixo o conteúdo. E às vezes eu fazia de alguns assuntos específicos, sabe? Eu pegava e gostava de fazer um resumo assim à mão, mas de tudo não faço não, porque eu gostava muito tempo. Geralmente eu pego o livro, leio e vou fazendo resumo no computador. Aí, eu não faço tanto isso que ele fazia. Hoje em dia eu procuro fazer mais, porque eu vejo que ajuda bastante. De você comparar a sua anotação da aula e já ir juntando enquanto você faz o resumo. Porque aí você vê o que o professor deu e que ele deu é provavelmente que ele vai cobrar na prova. Então ajuda muito. Não adianta, às vezes, você ler o livro, fazer um resumo só do que tá no livro, deixar a anotação de lado e aí o que vai cair na prova é aquela coisa específica que o professor falou na hora da aula. Enfim, mas é isso. Eu fazia resumo no Docs, no Google Docs. E às vezes
pontualmente uma escrita. Bom, então é basicamente assim que a gente estudava pra fisiologia no primeiro, no segundo e no terceiro período. Não sei como é que é o melhor pra vocês, mas como vocês viram, cada um tem seu jeito. O que pode dar certo pra um pode não dar certo pro outro. E espero que tenha servido de alguma coisa, que o jeito de um possa ter influenciado positivamente alguém e ter ajudado. Deixa eu fazer um resumo. Hã? Deixa eu fazer um resumo. Tá, faço um... Basicamente, o Bern e o Gaia não são enormes, mas eles são muito complexos, mas eles são enormes. Então, eu não recomendaria pra você estudar tudo por ele. O Silverthorn tem imagens lindas, e ele é bom pra algumas coisas, mas ele é muito resumido. É bem O resumido. Constanzo é muito bom, mas também é resumido, mas é muito bom. Recomendo. E que mais? Só o dinheiro, mais o dinheiro. O dinheiro é um caso à parte. Né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se ajudou vocês de alguma forma, dê um like. E é isso. Se despeça. Tchau. Caralho. Eita, tem que cortar, não pode falar isso. Mentira, não é monetizado. Falou?